Você já parou para pensar em quantos milhões o Santos desperdiçou em jogadores que chegaram como estrelas e saíram como decepção? Enquanto a Vila Belmiro já foi palco de lendas como Pelé, Neymar e Robinho, também foi cenário de contratações que custaram caro, drenaram cofres do clube e deixaram a torcida com um gosto amargo de frustração. Para o santista apaixonado, cada promessa não cumprida não é apenas uma linha em uma planilha de finanças. É um título que escapou, uma Libertadores que poderia ter sido nossa, uma chance de manter viva a grandeza do peixe diante dos rivais. A mídia muitas vezes esquece dessas feridas, mas o torcedor carrega cada uma delas na memória como lembrete das gestões que erraram e das oportunidades desperdiçadas. E é justamente nessa mistura de saudade, indignação e orgulho ferido que mergulhamos hoje. Porque antes de falar de glórias e conquistas, precisamos encarar as cicatrizes que marcaram a história recente do Santos. Prepare-se, porque vamos revisitar nomes que ainda doem na alma santista e que até hoje levantam a pergunta: como isso pôde acontecer em um clube tão gigante? Se você já sofreu vendo o Santos gastar fortunas em jogadores que não renderam nada dentro de campo, então você sabe exatamente a dor que vamos reviver aqui. E é por isso que eu preciso da sua força. Deixa o like agora, porque cada curtida ajuda esse vídeo a chegar em mais santistas que carregam as mesmas cicatrizes que você. E me conta nos comentários, qual contratação mais doeu no seu coração de torcedor? Sua opinião não só dá voz à torcida, como também ajuda a manter viva a memória de tudo que o Santos já passou. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se junta à nossa comunidade. Aqui, cada vídeo é feito para relembrar glórias, expor erros e alimentar a esperança de dias melhores. Quanto mais crescermos juntos, mais forte será a voz do torcedor santista diante de tudo que tentaram apagar da nossa história. O futebol tem o poder de nos dar as maiores alegrias da vida, mas também de nos arrancar lágrimas de pura decepção. E no caso do Santos, um clube que já revelou ao mundo craques eternos como Pelé, Neymar, Robinho e Diego, a dor das más contratações parece ser ainda mais profunda. É como se o torcedor santista vivesse em uma montanha-russa emocional. Em um momento, celebrando a revelação de uma joia da base. No outro, convivendo com o peso de milhões gastos em reforços que nunca justificaram o investimento. E quando falamos de contratações desastrosas, não estamos falando apenas de jogadores que não deram certo dentro de campo. Estamos falando de dinheiro que poderia ter sido investido na base, em estrutura, em times competitivos, mas que acabou evaporando em apostas equivocadas e em promessas vazias. A cada anúncio feito pela diretoria, a torcida vibrava de esperança. Agora vai! Muitos pensavam, confiando que aquele nome caro iria carregar o manto alvinegro com a mesma grandeza de quem já brilhou na Vila Belmiro. Mas em vez de gols decisivos, o que vimos foram atuações apagadas, contratos pesados e dívidas que sufocaram o clube. E essa é uma ferida que o santista nunca esquece, porque cada real gasto em um jogador que não honrou a camisa é também um pedaço da história que poderia ter sido escrita de forma diferente. O Peixe poderia ter mantido elencos fortes, disputado títulos com mais consistência, reforçado seu papel de gigante mundial. Mas, infelizmente, muitas dessas escolhas abriram portas para períodos de crise e frustração. E aqui entra uma das dores mais intensas do torcedor santista: a comparação com os rivais. Enquanto outros clubes investiam pesado e colhiam resultados dentro de campo, o Santos parecia andar em círculos, apostando em nomes que, no papel, pareciam reforços de peso, mas que na prática se transformaram em verdadeiras âncoras. Quantas vezes a torcida não se iludiu com anúncios empolgantes, apenas para perceber poucos meses depois que aquele jogador não estava à altura da camisa que vestia? Quantas vezes não ouvimos nas arquibancadas da Vila o lamento de quem via o dinheiro do clube sendo desperdiçado diante dos próprios olhos? Essas más contratações não machucam só pelo prejuízo financeiro.
mas porque cada uma delas carrega junto o símbolo da má gestão. Para o santista, não é apenas a questão do desempenho individual do atleta, mas a sensação de que dirigentes não souberam respeitar a grandeza do clube. Jogadores caros que não justificaram o investimento se transformaram em lembretes constantes de que, muitas vezes, quem comandava o Santos parecia mais preocupado em interesses pessoais do que em defender a história de um time tricampeão da Libertadores e bicampeão mundial. Essa indignação se mistura ao orgulho ferido, e é justamente ela que faz com que esse tema ainda hoje seja tão vivo na memória coletiva. E talvez o ponto mais dolorido seja este: muitos desses jogadores chegaram com discursos grandiosos, prometeram títulos, falaram em recolocar o Santos no topo, mas saíram pela porta dos fundos, sem deixar saudade, apenas dívidas e decepções. E o torcedor santista, que já viu craques surgirem da base e encantarem o mundo, não se conforma em ter que lidar com reforços que custaram caro e entregaram tão pouco. É essa mistura de frustração, indignação e nostalgia que torna esse assunto impossível de ser esquecido. Porque, no fim das contas, cada contratação errada é uma lembrança dolorosa do que o Santos poderia ter sido se tivesse escolhido outro caminho. Agora eu quero que você, que está acompanhando essa história, se coloque nesse lugar. Se lembra de sentir aquela expectativa de ver um novo ídolo surgindo e em seguida perceber que era apenas mais uma decepção? Se isso já aconteceu com você, eu te convido a escrever nos comentários a frase: "Essa ferida ainda dói". Assim, todo mundo que assistir vai perceber que não está sozinho nessa memória amarga da nossa história. O que mais revolta o torcedor santista não é apenas o erro em si, mas o impacto que essas contratações tiveram no coração do clube. Cada aposta mal feita representava mais do que um prejuízo no balanço. Era um golpe direto na autoestima do torcedor. Imagine a cena. A diretoria anuncia um nome de peso, a torcida vibra, os jornais estampam manchetes otimistas, e de repente, a realidade bate mais forte do que qualquer chute na trave. O jogador que deveria ser solução vira problema. A expectativa de títulos se transforma em silêncio na arquibancada. E pior, a conta chega. É nesse momento que nasce a conexão emocional mais dolorida, a sensação de traição. O santista, acostumado a ver craques da base honrarem a camisa, sente como se cada contratação fracassada fosse um lembrete de que a identidade do clube estava sendo desrespeitada. Não é só sobre perder dinheiro, é sobre perder tempo, perder jogos, perder espaço na história. É sobre ver rivais comemorando conquistas enquanto o Santos ficava preso a contratos caros e ineficientes. Essa ferida se agrava ainda mais quando lembramos que muitas vezes as más escolhas impediam que talentos da base tivessem mais espaço. Jogadores formados na Vila Belmiro, prontos para mostrar seu valor, eram ofuscados por nomes que chegaram com holofotes, mas não entregaram nada. Para o torcedor, isso é uma das maiores dores. Saber que, em vez de investir no que é nosso, o clube preferiu gastar fortunas em ilusões. E não podemos esquecer o peso psicológico disso tudo. O torcedor vai ao estádio acreditando, torcendo, empurrando o time, mas quando vê a mesma história se repetir, 1, 2, 10 vezes, a frustração se acumula. É como carregar uma cicatriz que nunca fecha, porque cada contratação errada não fica só no passado. Ela molda o presente e deixa marcas que ecoam no futuro. Agora, imagine por um instante. Quantos títulos o Santos poderia ter conquistado se esse dinheiro tivesse sido bem investido? Quantas histórias de glória poderiam ter sido escritas se, em vez de erros de gestão, tivéssemos reforços de verdade? Essas perguntas não saem da cabeça do torcedor, e é por isso que o tema mexe tanto com a nossa memória coletiva. Quando falamos em contratações que custaram caro, não dá para deixar de lado o impacto direto que cada uma delas trouxe para a linha do tempo do Santos. Cada jogador que chegou com status de solução e se transformou em decepção abriu um novo capítulo de frustração,
E para entender essa dor, precisamos caminhar juntos por essas memórias. É quase como revisitar uma lista de feridas abertas, em que cada nome carrega uma história de promessas quebradas e sonhos que ficaram pelo caminho. O mais interessante e doloroso é perceber como esses erros não vieram de forma isolada. Eles foram se acumulando, ano após ano, como uma corrente de más decisões que empurraram os Santos para momentos de instabilidade. Em alguns casos, os valores investidos pareciam inacreditáveis diante do retorno em campo. O torcedor santista olhava para o gramado e se perguntava: como é possível termos gastado tanto para ver tão pouco? Essa indignação não era só financeira, era também emocional, porque cada decepção reforçava a sensação de que a história gloriosa do Peixe estava sendo maltratada. A cada novo anúncio de contratação, a esperança renascia. E é exatamente aí que mora a quebra de expectativa. O santista vibrava como quem acredita em um futuro melhor, mas bastava alguns jogos para que a ficha caísse. Mais uma aposta que não se pagava. E no fundo, isso criava um ciclo cruel. Quanto mais o clube errava, mais o torcedor se agarrava ao passado. Pelé, Neymar, Robinho, Diego, Ganso. Esses nomes brilhavam como lembrança de um Santos que fazia história, enquanto os reforços recentes pareciam apenas arrastar a camisa no gramado. É nesse contraste que a dor se torna ainda mais evidente, porque se existe um clube no Brasil que mostrou ao mundo como revelar craques pode mudar a história, esse clube é o Santos. Por isso, cada contratação desastrosa não é apenas uma perda, é quase uma afronta à tradição do Peixe de formar talentos que encantam. O torcedor sabia que a solução estava muitas vezes em casa, mas via dirigentes optando por atalhos caros, que só levavam a becos sem saída. E quanto mais olhamos para essa linha do tempo, mais percebemos que não se trata apenas de erros pontuais. São capítulos de uma mesma novela, onde a torcida sempre acaba com o mesmo papel: sofrer. Mas essa história ainda tem mais camadas. E, quanto mais fundo mergulhamos, mais clara fica a pergunta que ecoa na mente de cada santista. Até onde esses erros custaram ao clube não só dinheiro, mas também títulos, orgulho e respeito? Agora, se você também acredita que esses nomes marcaram a história do Santos de uma forma amarga, escreve nos comentários a frase: nunca esqueceremos. É a maneira de deixar registrado que a memória do torcedor é forte e que nenhuma dessas cicatrizes será apagada facilmente. Se até aqui já revisamos a dor das más contratações, agora precisamos olhar para as consequências reais que elas trouxeram ao Santos. Porque não foi apenas uma questão de gastar mal. Cada erro teve efeito direto no futuro do clube. O torcedor sentiu isso não só no bolso da instituição, mas principalmente nas arquibancadas e no orgulho de vestir a camisa alvinegra. Quando um jogador caro não corresponde em campo, não é apenas o investimento que some, é a chance perdida de conquistar títulos, de formar elencos competitivos, de manter viva a chama da grandeza. Quantas Libertadores poderiam ter sido disputadas com mais força se o dinheiro não tivesse sido desperdiçado? Quantos campeonatos nacionais poderiam ter sido vencidos se as escolhas fossem diferentes? Essas perguntas ecoam até hoje e são dolorosas justamente porque não têm resposta. E o mais cruel é pensar que cada contratação errada deixou rastros que ainda sentimos. Dívidas que empurraram o clube para crises financeiras, times enfraquecidos que não conseguiram competir de igual para igual, e uma torcida obrigada a lidar com a frustração de ver rivais comemorando enquanto o Santos carregava o peso de seus próprios erros. É como se cada decisão equivocada tivesse construído uma muralha invisível, dificultando o caminho do Peixe rumo às glórias que sempre foram parte da sua identidade. Esse impacto também afetou a relação do torcedor com o clube. A confiança foi abalada. A cada novo anúncio de contratação, muitos já reagiam com desconfiança, lembrando dos erros passados e temendo que a história se repetisse. Essa sensação corroeu o entusiasmo,
transformando o que deveria ser esperança em um constante pé atrás. E no futebol, a confiança da torcida é tão valiosa quanto qualquer título. Mas talvez a consequência mais dolorida tenha sido ver talentos da base sendo ofuscados por contratações que nunca justificaram sua chegada. Enquanto jovens promissores esperavam por uma chance, o clube insistia em nomes caros que, no fim, não entregavam nada. E isso não só atrasava o desenvolvimento desses meninos, como também reforçava a frustração de quem sabia que a solução estava ali, dentro da Vila Belmiro, mas era ignorada em favor de apostas externas. Essas escolhas erradas criaram cicatrizes profundas, porque não é apenas sobre um ou outro jogador, mas sobre o que o Santos deixou de ser nesses momentos. O clube que já foi sinônimo de ousadia e criatividade parecia ter se perdido em decisões que drenaram sua força. E cada torcedor, ao olhar para trás, carrega a sensação de que poderia ter sido diferente. Chegamos ao ponto mais delicado dessa caminhada: relembrar as piores entre as piores contratações, aquelas que não apenas custaram caro, mas que se tornaram verdadeiros símbolos de fracasso dentro da história recente do Santos. Esses nomes não são lembrados apenas pelo que não fizeram em campo, mas pelo peso que carregaram na memória coletiva da torcida. Para muitos santistas, falar deles ainda é como tocar em uma ferida aberta que insiste em não cicatrizar. O mais curioso é que, em sua chegada, alguns desses jogadores foram tratados como grandes apostas. A diretoria vendia a ideia de que aquele reforço mudaria o destino do clube, que agora o Santos teria alguém capaz de colocar a equipe de volta no caminho das vitórias. E o torcedor acreditava. Afinal, quem não quer sonhar? Quem não quer ver o Peixe brilhar novamente nos maiores palcos do mundo? Mas o que se seguiu foi exatamente o contrário. Atuações irrelevantes, contratos pesados e uma frustração que crescia a cada jogo. Esses nomes, até hoje, são lembrados mais pelas manchetes negativas do que por qualquer gol ou jogada decisiva. Viraram parte de uma espécie de lista negra que os torcedores não conseguem esquecer, não só pelo desperdício financeiro, mas pela sensação de que o Santos perdeu tempo precioso enquanto rivais avançavam. É como se cada uma dessas contratações tivesse roubado um pedaço da grandeza que o clube sempre carregou. E é aqui que a indignação atinge seu ponto máximo, porque não se trata apenas de criticar jogadores, mas de refletir sobre como gestões equivocadas comprometeram a trajetória do Peixe. Jogadores passam, mas as consequências das más escolhas permanecem. E no caso do Santos, algumas delas ainda ecoam no presente, como um aviso de que a história não pode se repetir. O torcedor sabe que cada erro desse tamanho cobra um preço alto. E é justamente isso que dá força a esse tipo de memória. Porque, mesmo com o passar dos anos, certas decepções ficam marcadas como capítulos sombrios, que contrastam de forma brutal com as páginas gloriosas que o clube já escreveu. Chegamos ao ponto mais delicado dessa caminhada: relembrar as piores entre as piores contratações, aquelas que não apenas custaram caro, mas que se tornaram verdadeiros símbolos de fracasso dentro da história recente do Santos. Esses nomes não são lembrados apenas pelo que não fizeram em campo, mas pelo peso que carregaram na memória coletiva da torcida. Para muitos santistas, falar deles ainda é como tocar em uma ferida aberta que insiste em não cicatrizar. O mais curioso é que, em sua chegada, alguns desses jogadores foram tratados como grandes apostas. A diretoria vendia a ideia de que aquele reforço mudaria o destino do clube, que agora o Santos teria alguém capaz de colocar a equipe de volta no caminho das vitórias. E o torcedor acreditava. Afinal, quem não quer sonhar? Quem não quer ver o Peixe brilhar novamente nos maiores palcos do mundo? Mas o que se seguiu foi exatamente o contrário. Atuações irrelevantes, contratos pesados e uma frustração que crescia a cada jogo. Esses nomes, até hoje, são lembrados mais pelas manchetes negativas do que por qualquer gol ou jogada decisiva. Viraram parte de uma espécie de lista negra que os torcedores não conseguem esquecer, não só pelo desperdício financeiro, mas pela sensação de que o Santos perdeu tempo precioso
enquanto rivais avançavam. É como se cada uma dessas contratações tivesse roubado um pedaço da grandeza que o clube sempre carregou. E é aqui que a indignação atinge seu ponto máximo, porque não se trata apenas de criticar jogadores, mas de refletir sobre como gestões equivocadas comprometeram a trajetória do Peixe. Jogadores passam, mas as consequências das más escolhas permanecem. E no caso do Santos, algumas delas ainda ecoam no presente, como um aviso de que a história não pode se repetir. O torcedor sabe que cada erro desse tamanho cobra um preço alto. E é justamente isso que dá força a esse tipo de memória. Porque, mesmo com o passar dos anos, certas decepções ficam marcadas como capítulos sombrios que contrastam de forma brutal com as páginas gloriosas que o clube já escreveu. E se você, torcedor, também acredita que essas contratações não podem cair no esquecimento, escreva nos comentários a frase "nunca mais". Essa é a nossa forma de mostrar que a torcida está atenta, que aprendemos com as cicatrizes do passado e que não aceitaremos repetir os mesmos erros. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo mexeu com a sua memória de torcedor santista. E se você sentiu algo revivendo essas histórias, então esse é o momento de fortalecer ainda mais a nossa comunidade. Se inscreva agora no canal e faça parte dessa família que não deixa a história do Santos ser esquecida, nem as glórias, nem as cicatrizes. E eu quero ver sua voz ecoando nos comentários. Escreva "Eu recebo" se essa mensagem falou com você e se você acredita que o Peixe merece muito mais do que já viveu nesses capítulos de frustração. Cada comentário é uma prova de que a torcida está unida e que a memória do santista nunca será apagada. E não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em outros torcedores que também carregam essa mesma dor no coração. E se você quer continuar nessa viagem pelo passado, pelo presente e pelo futuro do Santos, já clica no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela agora. Te garanto, você não vai querer perder.